Com a epidemia do novo coronavírus, temos em vista mudanças na forma de organização e principalmente de trabalho na sociedade. Sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada trabalhista do escritório Stock Forbes Advogados, Daniela Yuassa. Obrigada por conversar com a gente, pela atenção com a Jovem Pan. Daniela, como ficam as principais mudanças nessas relações trabalhistas com as medidas de emergência agora para enfrentar o coronavírus, hein? Bom dia. Bom dia, Adriana. Obrigada por me ouvir aqui. De fato, são mudanças importantes para acelerar a negociação com os empregados e a tomada de decisão, que precisa ser rápida, né, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, os empregadores precisam colocar os empregados em casa, afastar, diminuir a produção, às vezes até por uma imposição de um decreto local. Então, com essa medida provisória, trouxeram aí algumas facilidades, por exemplo, para colocar os empregados, antecipar férias, mesmo que eles ainda não tenham as férias aquisitivas, né, não tenham adquirido o direito às férias, mas uma possibilidade de antecipação, um diferimento no pagamento de fundo de garantia, por exemplo, para dar um fôlego aí no caixa das empresas. Mas a grande polêmica é a questão da suspensão do contrato, que já foi revogado pelo Bolsonaro, né, já foi revogado pelo governo com a medida provisória publicada hoje. Sim. Daniela, quais têm sido as principais dúvidas nesse momento dos trabalhadores e dos empregadores, hein? Acho que a grande dificuldade e o receio maior é como seguir em frente, né? Como seguir em frente com toda essa paralisação de atividades, diminuição de produção, enfim. Então, os empregados estão preocupados com a manutenção do seu emprego, ou com uma potencial redução do salário que pode acontecer, ou com uma demissão em massa, né? Várias empresas, principalmente as de menor porte, já estão sofrendo com o fechamento das atividades. Então, essa é a grande preocupação. E dos empregadores, a preocupação em como se manter, né, durante esse período. Então, efetivamente, às vezes uma negociação de redução de salário, de jornada, ou eventualmente uma suspensão do contrato ali, seria uma alternativa para tentar conseguir ter um fôlego e não acabar não resultar isso em grandes demissões. Daniela, você tem ouvido falar nesse momento mais em trabalho remoto, em novos acordos com relação a contratos ou em demissão, hein? A grande preocupação realmente é a demissão. A pessoa que foi demitida pode tomar alguma providência jurídica nesse momento ou passar do surto? Não, a grande maioria está realmente trabalhando de forma remota, na medida do possível. Menos mal. Então, assim que dá, as empresas trabalham, né, colocam em teletrabalho, home office, enfim, providenciando aí os equipamentos, na medida do possível, para que os empregados possam trabalhar de casa. E o segundo tópico mais importante é pensando daqui para frente, pensando na continuidade dessa restrição de circulação, né, e eventualmente de paralisar, né, de parar de trabalhar, parar de operar, parar de produzir, não poder abrir as lojas, shoppings fechados, enfim. Aí a segunda preocupação é realmente em como sustentar isso, porque a empresa não vai faturar, não vai produzir, ela não vai conseguir manter os empregos. Mas a ideia é, primeiro, antes de uma demissão, o que eu tenho ouvido mais é justamente como negociar, eventualmente, a diminuição de um salário para manter o emprego, para que o empregado consiga sobreviver, ainda que seja com um valor menor do que ele estava recebendo antes, e, posteriormente, uma demissão, mas ainda não é o imediato. O imediato que eu tenho ouvido e que eu tenho conversado com os meus clientes é muito mais voltado para esse lado de redução de jornada ou suspensão do contrato por um período. Sim, melhor assim, menos mal, hein? Agora, quais seriam as orientações do momento para empregadores e também para empregados? Teria como a pessoa aproveitar esse momento em casa, alguns, claro, em período de home office, outros não, para estudar, para tentar prever como pode ser passado o surto, o quadro, o cenário, para tentar se agilizar para as providências lá na frente? Eu acho que é um momento que, principalmente para aqueles empregados que, de fato, o home office não funciona, né? Então, para esses, eu acho que é um momento de se qualificar, né? Tentar ir atrás de fazer um curso. Tem um monte de empresa que está oferecendo aí cursos online, então, né, EAD, enfim, fazer uma pós-graduação, fazer
ou um curso de inglês, um curso de línguas para poder aprender e se aprimorar, né? E aí manter a sua empregabilidade com relação à situação futura que vai vir, né, para frente. E o empregador é aproveitar esse momento para tentar se organizar. E na verdade, assim, a grande preocupação deles é como sobreviver, né? Então é se organizar e repensar e muitas vezes remodelar o negócio, né? Como vocês estavam falando antes, é a possibilidade de fazer o trabalho à distância. Eu acho que de tudo isso, há um grande aprendizado que vai vir, vai ser justamente o teletrabalho. Eu acho que o trabalho em home office, que é algo que muita empresa ainda tinha resistência em adotar, eu acho que a partir de agora, em razão dessa obrigação de ficar de casa, eu acho que a dinâmica do trabalho, depois de passado aí esse momento de desespero, vai sofrer alterações. Certamente. Como você acha que vai ser o seu trabalho passado o surto? Quais as principais atividades que você deve enfrentar, com as dúvidas e as procuras que você vai receber? Olha, a gente imagina que um volume de ações, né, pode ser que venham depois, seja em decorrência de demissões que venham a acontecer, principalmente dependendo do setor aí. Tem setores, como vocês falaram, hotéis, o comércio, o varejo, enfim, que estão sendo afetados de forma direta. E além disso, acho que é uma reorganização também, né? Então, repensar políticas. A gente já está trabalhando bastante nisso, em como repensar políticas de teletrabalho, repensar políticas de como atender cliente, de como trabalhar com esse acesso remoto, políticas principalmente de proteção de dados e acesso a esses sistemas eletrônicos, enfim, né, trabalho por meio de telefone, por meio de computador, enfim, eu acho que tudo isso vai ter uma demanda, já cresceu agora, nesse momento de crise, né, porque está todo mundo tá repensando, e eu acho que lá para frente, quando ocorrer uma retomada das atividades, aí além das ações, eu acho que uma negociação aí de como tentar enfrentar, porque as empresas também vão estar numa situação econômica difícil, então talvez repensar aí uns benefícios ou a forma como a empresa lida com os empregados no dia a dia. Todos vão precisar se informar melhor lá na frente, principalmente, e se adaptar também ao novo momento que vai vir. Eu conversei com a advogada trabalhista do escritório Stock Forbes Advogados, Daniela Yuassa. Daniela, obrigada por conversar com a gente. A qualquer momento a gente pode voltar a falar, se você topar também. Quem nos acompanha por vídeo vê que você também está trabalhando de casa, então bom trabalho remoto. Obrigada. E força nesses próximos dias para enfrentar esse momento que vai passar. Vai. Muito obrigada. A gente que agradece. Boa terça-feira para você.